Pai do jeito de Deus. Provérbios capítulo 20, o versículo 7. Pai do jeito de Deus. Vamos ler juntos? Provérbios capítulo 20, o versículo 7. Vamos lá? O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Mais uma vez. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Eu achei um artigo interessante, Pai de todo jeito. Creio que ele abre espaço para a gente entender o tema Pai do jeito de Deus. Ouçam bem, tem pai que ama, tem pai que esquece do amor, tem pai que adota, tem pai que abandona, tem pai que não sabe que é pai, tem filho que não sabe do pai, tem pai que dá amor, tem pai que dá presente, tem pai por amor, tem pai por acaso, tem pai que se preocupa com os problemas do filho, tem pai que não sabe dos problemas do filho, tem pai que ensina, tem pai que não tem tempo, tem pai que sofre com o sofrimento do filho, tem pai que deixa o filho esquecido, tem pai de todo jeito, tem pai que encaminha o filho, tem pai que deixa o filho no caminho, tem pai que assume, tem pai que rejeita, tem pai que acaricia, tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho, tem pai que afaga, tem pai que só pensa em negócios, tem pai de todo jeito. E você? Que tipo de pai você é? Eu quero um pai, apenas um pai, consciente do amor que tem para dividir. Eu quero um pai, apenas um pai que seja amigo. Tem pai que é igual a Abraão. Bota o filho na fogueira, embora fosse uma fogueira santa. Vocês já pensaram na cabecinha do menino? Vocês acham que Isaac saiu daquela? Ô pai, legal, hein? O senhor quase me matou. Como é que o menino se vira? A promessa feita por Abraão passava pela possibilidade do sacrifício. E Abraão tinha tanta fé. Ele não considerou o trauma. Já imaginou quantos psicólogos não precisaram cuidar de Isaac? Mas veja se a Bíblia fala do trauma de Isaac. O máximo que ele teve foi uma preferência por um filho, enquanto a mulher gostava mais do outro. E isso é problema. E foi problema na casa de Abraão, na casa de Isaac e na casa de Jacó. Todos passaram por um trauma de preferir mais os filhos. A Bíblia, então, quando trata de pais, ela estabelece o conceito, mas ela não esconde os defeitos daqueles que são verdadeiros heróis e que a gente não pode deixar de se espelhar nos acertos deles e não usar os erros para justificar os nossos próprios erros. Tem pai de todo jeito. Tem pai que dá uma única surra do filho, mas vale. Foi o meu caso. Eu apanhei do meu pai uma vez só, mas valeu. Nunca mais eu assinei boletim da escola. Foi uma vez só. E nunca esqueci também. Tanto é que eu estou com 61 anos, estou falando do assunto, até hoje. Tem pai que precisa entender que não é só colocar um esperma lá dentro do ovário da mulher, não. Não é só tirar um talão de cheque e pagar a escola e colocar comida na mesa. Isso aí qualquer pessoa faz. Qualquer administrador consegue. Tem pai de todo jeito. Mas Provérbios, numa frase simples e poderosa, fala do pai do jeito de Deus.
E são 3 coisinhas que você pode observar e que vão, com certeza, desafiar a sua vida inteira. Pai do jeito de Deus, primeiro é justo. O texto diz, o justo. Não é aqui um perfeito, mas é um justo no seu relacionamento de perdoado, consciência limpa, na presença de Deus. Veja, eu vou falar de um pai muito justo, com tudo que era relacionado com Deus, mas que não foi justo no que era relacionado com os filhos. Samuel. Há um homem mais nobre na Bíblia do que Samuel, porém ele negligenciou o cuidado dos seus filhos. Eli era um profeta abençoado, negligenciou o cuidado dos filhos. Os filhos de Eli pagaram um alto preço pelo desvio, pela falta de disciplina. Eli não os disciplinava. Todo mundo sabia o erro dos filhos dele, menos ele. Samuel era exemplar diante de Deus, mas falhou na educação dos filhos. De que vale um homem ganhar o mundo e perder sua família? Há um pai do jeito de Deus, e a Bíblia diz que ele é justo. Ele é justo, coerente. Ele é justo com a sua ética. Ele é justo porque, perdoado por Deus, ele aprende a perdoar também. Ele é justo porque ele não é intransigente, não é inflexível. Ele é justo. Ele é moderado, ele é equilibrado, ele é sensato, ele é prudente, ele é boa praça. O pai déspota não é pai bíblico. Hebreus diz que um pai nos educa por breve tempo, segundo melhor lhe parece. Mas faz alguma coisa, vai. Pai justo pede perdão para filho. Existem pais que não sabem o sentido da palavra perdão, filho. Como se eles fossem deuses supremos, como se eles fossem como o Papa ex-cátedra, que nunca falha quando fala de doutrina. Quantas besteiras a gente não fala, até quando está usando o nome de Deus. E é exatamente aí que a gente comete as piores injustiças. O pai, do jeito de Deus, é um homem justo, centrado em Deus, por isso é justo. Não é dado a rompantes, não é dado a exageros, a extremos de comportamento, de conduta, de gênio. Eu já pedi perdão para os meus filhos muitas vezes, já chorei com eles várias vezes, porque a gente é exigente, nunca esqueço. E tem uma prova lá em casa, meu filho Fernando sempre foi da pá virada. E a minha neta, filha dele, potencializada ao cubo também, não é? E eu me lembro do Fernando, ele tinha um problema na vista, e tem até hoje, e com 2 aninhos foi obrigado a usar óculos. E não tinha óculos que parasse na cara dele, ele pulava, quebrava, e dinheiro vai, dinheiro vem. Até que eu fui num oculista e falei, faz um arco aqui, prende esse negócio aí. E o pior que o camarada fez, e tinha uma bolinha aqui assim, ó, uma bolinha que sobrava aqui, e ele ficava doido da vida com aquilo, porque os coleguinhas do parquinho falavam, tá de brinquinho, aí... E eu obriguei o moleque a usar o óculos, e eu tirei uma foto dele sentado na escada da escada, antes de ir para a igreja, com frio, com um casaquinho preto, chorando, emburrado. Eu não vou com esse óculos. Você vai, eu não vou, você vai. E foi. Mas a gente tem que pedir perdão até hoje, quando vê aquela foto do moleque constrangido, porque o pai e a mãe o obrigaram a ir. Depois Deus abençoou, cresceu um pouquinho mais, o óculos já ficava parado no rosto, sem problema. Mas pai erra, o pai justo admite. O pai do jeito de Deus é justo, não é perfeito, mas é justo. A segunda coisa, o pai do jeito de Deus, ele anda na sua integridade, ele não é incoerente, ele diz algo e ele honra o que ele falou. Lembra daquela velha propaganda que tinha na TV? Papai, não esqueça da minha Calói. Lembra disso? O molequinho colocava o desejo do seu coração no sapato do pai, na roupa do pai, no banheiro do pai, na cama do pai, em tudo quanto é lugar. E se um pai anda na sua integridade, o que ele promete para o filho, ele cumpre, ele tem que cumprir.
pai do jeito de Deus, ele anda, há uma dinâmica dele, na sua integridade. É aquele tipo do pai que o filho pode confiar. Não é aquele pai que quando o filho está subindo num telhado e o pai quer salvar o filho, o pai fala, pula no bracinho do papai, pula filho, pula filho. E o moleque pula, o pai tira o braço e fala, isso é para você aprender a não confiar em ninguém nessa vida. Tem pai que usa esse recurso doido para ensinar um preceito. Pai justo, sim, mas que anda na sua integridade. Aquele pai que é pai na igreja, que é pai no caminho, que é pai em casa, que é pai em qualquer lugar, o mesmo. Porque a pior coisa para um cristão é ele ser aquele homem que lá na igreja a turma fala, como é santo. E a mulher fica perguntando, cadê? Lá em casa é um capeta. Na igreja é um santo. É um homem que anda na sua integridade. Esse é o pai do jeito de Deus. Ele é justo, mas ele tem uma dinâmica de vida, um caminho que mostra coerência entre o que ele crê, professa e faz e vive. Quando eu falo da integridade do meu pai, que não era um homem desse tipo de consagração evidente, contundente, tinha lá o seu jeitão bem antigo de ser, mas se você falasse em questões de integridade, honestidade pessoal, eu duvido, até hoje eu não vi alguém semelhante a ele. Era capaz de prometer, como já vi ele fazer várias vezes, na acepção do Salmo 15, aquele que jura e mesmo com dano próprio não se retrata. Isso é um homem que anda na sua integridade. Não é um espertalhão, um oportunista, não é uma pessoa que anda conforme a maré e muda feito camaleão de cor conforme o ambiente. E a última coisa do pai do jeito de Deus é que ele deixa um legado. O texto diz, felizes lhes são os filhos depois dele. Aqui está a bênção de ter um pai justo que anda na sua integridade. O efeito é sobre os filhos. Felizes lhes são os filhos depois dele. Ontem eu ouvi um testemunho de 10 minutos, muito comovente, do Gustavo Kuerten, o nosso Guga, jogador de tênis, cujo pai faleceu quando ele ainda era muito menino, talvez 10 ou 11 anos ele tinha, de infarto. O pai era um atleta e incentivava os filhos. Que comovente o testemunho dele, mostrando o trato, mostrando a herança. E o pai dizia para o irmão mais velho, que era hábil no cordoar raquetes de tênis, dizia, esse menino, ele gosta de surf, ele joga bom futebol, mas eu quero que ele jogue tênis, eu acho que ele tem jeito. E não é que o homem tinha razão? O menino foi talvez o maior tenista brasileiro de todos os tempos, porque teve um pai que deixou um legado, um pai que o incentivava à prática de coisas boas, e o esporte é uma coisa excelente, porque a pessoa que consegue dominar sua língua, domina o seu corpo também, mas a pessoa que recebe um ideal do pai, já imaginou? O ideal do pai do Gustavo Kuerten era o esporte. E o seu? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? O texto diz, felizes são os filhos de um pai justo. Felizes são os filhos de um pai que anda na sua integridade. E eu quero contar essa história que já contei outras vezes, mas me lembrei dela agora. Todo mundo aqui de vez em quando tem problemas. Não tem? Aquela coisinha chamada tutu, money que é good, nós não have, todo mundo tem, né? E eu me lembro num tempo difícil, a gente estava pastoreando a segunda igreja lá em São Caetano, Vila Gerte, durante muitos anos, e era hábito sair da igreja e passar num lugar para comprar coisas para comer, para não ter que cozinhar, não ter que fazer nada no domingo, né? Ter uma liberdade e tal. E tinha muitos lugares que faziam todo tipo de comida lá em São Caetano. E um que a gente gostava muito era a esfirra. Lá fomos lá. Eu, a Shirley e as crianças ficaram em casa, porque a gente
tinha sido roubado, nosso carro tinha sido roubado, e alguém lá emprestou uma Saveiro. Então era eu, a Shirley, 3 crianças numa Saveiro. Só que quando chovia, eu colocava o Fernando na parte de trás, cobria com a lona, e ele ia lá. Né? Íamos embora, fazíamos de tudo. Naquele dia, levei a mãe, ele falou: pai, eu quero ir contigo comprar esfirra. E nós fomos comprar esfirra. Deixei a família em casa e fui com ele. 3, 4 quarteirões depois. E lá fazendo o pedido, tinha um senhor distinto, tal, sentado do lado, fez o pedido e foi embora. No que o homem sai, o Fernando ali: pai, tem uma carteira aqui cheia de dinheiro, pai. E não é que tinha? O camarada devia ser bem de grana, porque quando ele saiu, era uma BMW, um carro importado, um negócio que a gente não costumava ver para quem andava de Fusquinha, de Passat, lembra do Passat? E vi lá aquela... Aí eu peguei e falei: filho, isso não é nosso? Vamos chamar o dono do estabelecimento. Falei: está aqui. Filho, mesmo que a gente tenha que voltar para casa, eu tinha esquecido a minha carteira em casa. Eu deixei o Fernando lá como um empenho, né, penhorado. Falei: eu vou devolver a carteira dele, vou lá em casa buscar a minha, você fica aqui como prova que eu vou pagar a esfirra. E o moleque ficou, devolveu, e o homem falou: eu sei de quem é. Isso é uma lição que eu aprendi com quem? Com meu pai. Ensinei para ele, e ele certamente vai ensinar para a filha dele. Um pai do jeito de Deus é justo. Anda na sua integridade e deixa um legado para os filhos. Felizes lhes são os filhos depois dele. E 5 coisas que você pode guardar. Que pai pode ser um pai que deixa um legado para os filhos? Primeiro, ele reserva tempo para a sua família. Aprenda isso. Coloca na sua agenda um tempo dedicado à sua família. Segunda coisa que deixa legado para os filhos: aperfeiçoe a comunicação. Se comunique, fale numa linguagem que todos entendam. Uma das linguagens mais fantásticas de pai que tem filho pequeno é a linguagem do cavalinho. Sabe o cavalinho? Que o pai fica de 4, o molequinho sobe nas costas e ainda tira foto com um chapéu de peão, assim, manda a mãe tirar. Um dia que fizer homenagem aos pais aí, pega essas fotos, está lá em casa, lá. É o cavalinho: segura, peão, e tem que segurar. Comunique-se. Também outra maneira de deixar legado para os filhos é discipliná-los com muito amor e também com elogio quando eles acertarem. Porque muitos pais você é uma besta, você é um burro, você não sabe nada. O moleque pensa a vida inteira que ele é assim. Outra maneira de deixar um legado para os filhos, além de ser justo, de andar na integridade, e além de ser uma pessoa assim tremendamente coerente diante de Deus, é amar e respeitar a mãe dos filhos que você tem. Sabe aquela mulher que é a mãe dos seus filhos? E você deve ter uma só, porque se tiver várias é complicado, né? Mas ame a mãe dos seus filhos, respeite-a, isso deixa um legado para eles. E finalmente, ensine seus filhos a amar a Deus. Porque depois que você partir, esse é o único patrimônio que eles vão ter. E sem esse patrimônio, eles podem ser bem-sucedidos em tudo, mas falharão no principal. Um pai, do jeito de Deus, é um homem justo. É um homem que anda, tem uma dinâmica de vida, em tudo. Ele anda na sua integridade. E ele deixa um legado para os seus filhos. Porque felizes lhe serão os filhos, depois que ele passar. Deus abençoe os pais da nossa igreja nesse dia. E eu tenho certeza absoluta, de coração, que aquelas pessoinhas que estão lá embaixo, com certeza vão emocionar vocês. E no final, depois que a homenagem deles terminar, nós vamos passar um vídeo que é o final, a conclusão de um filme cristão chamado Corajosos. Muito interessante, onde o ator encerra com um discurso desafiando os pais a assumirem o seu lugar, para serem pais do jeito de Deus. Amém.